Cultura FM. E eu começo a edição de hoje falando sobre o Distrito de Irrigação do Formoso, que passa a integrar comitê da Bacia Hidrográfica aqui do Rio Corrente. O Distrito de Irrigação Formoso, a partir deste mês de julho, passa a ter uma cadeira como titular no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Corrente, onde são deliberados vários assuntos referentes ao uso de água na região, outorgas, entre outros pontos de discussão. A inclusão do distrito ocorreu durante a reunião do CBH na última quinta-feira. O Sindicato Rural de Bom Jesus da Lapa também compõe o CBH como suplente. Localizado no Formoso, em Bom Jesus da Lapa, o DIF é um dos maiores produtores de frutas do país e também tem um foco no viés social com o uso racional dos recursos naturais. O uso de água de forma eficiente e sustentável é levado a sério no Distrito de Irrigação do Formoso. Ervino Kogler, presidente do Sindicato Rural, diz, abre aspas, contribuir com formas de preservar e fazer um bom uso da água, fecha aspas. Para o presidente da categoria, Ervino Kogler, abre aspas, foi um dia muito bom para nós, um dia muito importante. Nós conseguimos, pela primeira vez, uma cadeira fixa onde o Distrito de Irrigação é o titular e o nosso sindicato rural é o suplente. Então nós conseguimos essa cadeira para contribuir com formas de preservar e fazer um bom uso da água. Nós somos usuários da água, mas também temos a obrigação de preservar e usar de forma racional. Então nós vamos participar desse comitê da Bacia do Corrente, levar nossas ideias e participar junto com os demais, fecha aspas, concluiu. Presidente do Distrito de Irrigação do Formoso comemora a oportunidade de defender a água do Rio Corrente. Abre aspas, nosso principal combustível, fecha aspas. De acordo com o presidente do Conselho de Administração Distrito de Irrigação Formoso, Antônio Márcio, participar do comitê é ter a oportunidade de defender a água do Rio Corrente, que é o principal combustível do desenvolvimento e produção do DIF. Abre aspas. Temos o Rio Corrente, onde corre o nosso principal combustível para o projeto Formoso e região, e temos uma preocupação muito grande, pois estamos localizados no final do Rio Corrente, que deságua no Rio São Francisco. Fecha aspas, disse. Abre aspas. Precisamos participar desse comitê para ter uma palavra em defesa do nosso Rio Corrente e apresentar estratégias para sempre termos o nosso rio. Agradeço aos nossos produtores e ao sindicato por estar com a gente e dizer que essa defesa é porque nos preocupamos muito com esse combustível, que é a água do nosso Rio Corrente. A nossa água é nosso principal combustível, fecha aspas, concluiu. Além do presidente do TIF e do presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Bom Jesus da Lapa, a reunião também contou com a presença do gerente executivo do DIF, Enderson José. Com sede na cidade de Santa Maria da Vitória, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Corrente é formado por representantes do poder público, sociedade civil e usuários de água e tem por finalidade realizar a gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos da bacia, na perspectiva de proteger os seus mananciais e contribuir para o seu desenvolvimento sustentável. Os principais rios que integram a bacia são Corrente, Correntina, Formoso, do Meio, Arrojado, Guará, Mutum, dos Morrinhos, das Éguas, Santo Antônio, Arrojadinho, Pratudinho, dos Angicos, dos Cauãs, os Riachos do Mato, Galho Grande, Baixão das Cordas, do Val, da Onça, dos Três Galhos, Santana, os córregos do Ribeirão, Barreiro, Veredãozinho, Veredão ou Ponta d'Água e Vereda do Bonito. Com isso, nós trazemos um dos principais usuários da água do Rio Corrente, por meio do projeto de irrigação, né, tirando do Rio Corrente, para a defesa da bacia do Rio Corrente. É uma importante conquista para quem está no projeto Formoso, lá no Distrito de Irrigação do Formoso, mas também é uma importante conquista para os municípios que fazem parte do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Corrente.
a gente tem percebido nos últimos anos, nas últimas décadas, uma degradação dos meios naturais, dos recursos naturais que nós dispomos. Eu digo últimas décadas falando de Brasil, porque não tem a ver, ao contrário do que tentam passar, de que é apenas neste governo em que as coisas aconteceram. Pelo contrário, a deterioração, ela vem acontecendo ao longo das décadas, tem muito mais a ver com a população do que com os governantes propriamente ditos. A gente está tão acostumado a ter e ter em abundância que a gente acha que não precisa cuidar porque vai ter sempre, que não vai acabar, até o momento em que nós não tivermos mais, e aí nós vamos chorar sobre o leite derramado. Há alguns anos atrás, não muito tempo atrás, algumas décadas atrás, nós tínhamos, por exemplo, lá em São Paulo, o Rio Tietê, famoso Rio Tietê, pelas suas águas sujas e fétidas que transbordam sempre que há chuva, bem como o Rio Pinheiros, que segue a mesma lógica. Esses dois rios, há algumas décadas atrás, eles não só eram limpos como tinham vida, peixe, e eram navegáveis. Alguns esportes, como canoagem, eram treinados em ambos os rios. Por causa justamente da depredação, deterioração e do não cuidado da bacia desses dois rios, eles morreram e hoje são sinônimo de podridão, de falta de vida mesmo. O rio corrente ainda não está nessa categoria, ainda não está nessa situação, se Deus quiser não chegará lá, mas é preciso que a população tome conta da bacia do rio, das margens do rio, das águas e da qualidade das águas, porque lá atrás, alguns anos atrás, em São Paulo, o Rio Pinheiros e o Rio Tietê também eram vistos como impossíveis de serem sujos, destruídos. Há alguns anos, mais recente na história, apenas uma década atrás, já se dizia ser impossível limpar, descontaminar a água, mesmo tirando toda a sujeira e toda a poluição que nela está. As coisas mudam, por isso nós precisamos preservar e trazer o DIF para nós, DIF de Distrito de Irrigação do Formoso, trazer ele para defender a bacia do Rio Corrente é também uma importante vitória, mas nós precisamos aprender não só a ter órgãos cuidando, mas como população, a ter consciência do uso racional dos meios naturais que nós dispomos, que não é só a água, é também a água, principalmente a água, até porque sem água não há vida. A gente já comprova isso histórica e cientificamente. Mas nós precisamos aprender a cuidar dos nossos meios naturais, recursos naturais, porque acredite, talvez não acabe nesta geração se nós não cuidarmos, mas as nossas futuras gerações vão sofrer. Nossos filhos, nossos netos, a nossa linhagem pode ficar sem. Por isso é extremamente importante nós cuidarmos agora e fazermos o uso racional de todos os recursos naturais que nós dispomos, inclusive a água. Cultura.